também assessorou, foi assessor da Luciana, né? Nesse último mandato dela. E dizer que Luciana trabalhava muito pela inclusão, né? Então, o mês de abril é o mês da inclusão. Então, não tem como não falar da Luciana, Sim, né? sim, não tem como falar de uma pessoa que estava lutando, né, pelo direito dos menos favorecidos, aqueles que sempre estavam ali com um pedido, ela estava sempre auxiliando e levando, né, ao conhecimento e trazendo para a sociedade, né, um conhecimento maior. Isso é que era muito importante. Então, nossas condolências à família, a todos ali do gabinete, todos que trabalhavam com ela, Da Câmara, da né? Da Câmara, Câmara. porque todos que estavam ali com ela, porque nesse momento é um momento. Vai para além de partido, né, Vânia? Vai, Não não, tem lado não, quando se trata de uma situação tão sim, forte como essa, né? sim. E Ariel? Sim, a importância da Luciana Novaes, né, para a luta das pessoas com deficiência e principalmente, né, para os trabalhadores brasileiros também. Ela era do Partido dos Trabalhadores, né, e representou muitas pautas. E eu acho que a existência dela faz a gente refletir sobre muitas coisas, né? Como ela lutou pela vida dela e pela vida dos outros, né? Acima de tudo, pela vida dos outros, pelo direito dos outros, e ficou marcada na história desse país, né? Na história do Rio de Janeiro, de alguma forma, e nunca será esquecida, jamais será esquecida dentro das pautas que ela defendeu e da sua importância como figura política figura política de construção social, né, Jonathan? Sim, sim. E dizer que é, é isso, Vânia. A gente não Não tem tem, muito é, o que falar de uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que lutou, né? Lutou pelo direito dos estudantes, pelos direitos das pessoas menos favorecidas, das então, mulheres, né? das mulheres, Mulheres, principalmente, inclusão, a inclusão, né? Das pessoas que necessitavam de ajuda, né? De alguma comorbidade. Então, assim, voltando aqui para o nosso programa. Hoje nós queremos também mandar um beijo para todas as pessoas que estão assim, que estavam na semana passada e que está hoje nos acompanhando aqui nesse programa. Minha querida Cris, ali dos Estados Unidos, beijo no coração para vocês. E eu quero começar esse programa deixando uma palavra, um salmos, somente versículo de um salmos, que quando nós estamos passando por determinados problemas, nós devemos elevar os nossos pensamentos aos altos céus. Muitas das vezes, muita coisa acontece para não dar certo, mas o Senhor, ele tem o certo para nós, e ele vai nos trazendo a resposta, ele vai nos dando a resposta de tudo. Então, eleva os nossos olhos para o alto, da onde virá o socorro? O socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então, que você possa viver com essa palavra, de buscar a fé, de buscar a esperança, sabe? E lutar como as pessoas que estão aí dizendo: eu não vou conseguir, eu não vou, meu sonho é esse, mas não é para mim isso. E eu quero dizer para você, se é o seu sonho, lute, corre atrás, vai atrás dos seus sonhos. Não deixa ninguém destruir os seus sonhos. Por isso ele é seu. Por isso é que você idealizou algo dentro de você. E essa é a minha mensagem de hoje, dessa terça-feira, para a sua vida, para você que está me ouvindo. Eu gosto muito, meu programa é muito alegre, eu Sim, gosto de sim. alegria e eu creio que a alegria é que faz o momento da nossa vida mudar, né, Ariel? É isso aí, Vânia. Eu estou recebendo algumas mensagens aqui de alguns amigos que estão falando que está um pouco difícil de ouvir. A gente está aqui com o técnico e estamos trabalhando para resolver esse probleminha, gente. Sim, nós estamos aqui resolvendo todos
todos os problemas possíveis que estiver ocorrendo. Nós estamos com o pessoal aqui vendo todas as coisas, tá? Quero mandar um beijo mesmo para minha querida madrinha Celeste Maria, para os pastores, né? O bispo Josias, né, Ariel, que está nos acompanhando com a irmã Cristiane, para o pessoal da Abraço. faculdade. Pastora Cristiane. Pastora Cristiane, não é mais missionária, é missionária, né? Pastora missionária, né, Cristiane? Nós queremos estar mandando um beijo para nossa querida pastora ali, o pessoal de Caxias, né? Santa Cruz da Serra. Beijo para todo o Ministério da Fé, viu? Assembleia de Deus, Ministério da Fé. É com fé que nós conseguimos e Com conquistamos certeza. o nosso ideal, não é não, Com Jonathan? certeza. A fé é o único caminho que nos dá o direito de sonhar, né? Porque sem a fé a gente não tem o que se apegar, né? Sim, e nós vamos falar um pouquinho com o Jonathan, um pouco antes do nosso intervalo. Eu queria que você falasse um pouco, Jonathan, para os nossos ouvintes, porque eles estavam aqui, né, na semana passada, e nós falamos muito sobre a lei, sobre o ECA, sobre o direito das crianças, como é que o Conselho Tutelar está trabalhando sobre. Porque não é que aumentou, nós até falamos isso, não aumentou a violência. A violência acontece desde que eu sou criança, então sempre. Só que hoje nós temos o quê? O celular. Nós temos um meio de informação, de comunicação, ao qual todos nós entramos assim, filmamos, damos do que está ocorrendo com as crianças, né? Então, eu queria que você explicasse um pouco, que você é ali da Maré, você trabalha naquela área da Maré. Eu conheço outros conselheiros tutelares que você me apresentou, graças a Deus, né? Maravilhoso. Beijo para todas. Pra Inclusive, eu estou todas. aqui com uma me mandando mensagem. Então, assim, eu quero mandar um abraço para todas que estão aí nos ouvindo e nos vendo. E o Jonathan vai falar um pouquinho sobre isso, sobre a lei, né, que a Defensoria da Infância, da Vara da Infância sim. e Juventude, né, e um pouco sobre o Conselho Tutelar. Para quê? O que o Conselho Tutelar age? Porque muitas pessoas não entendem qual é a função do Conselho Tutelar, da Vara da Infância e Juventude, o que é o ECA. As pessoas não sabem disso. Então, gostaria que você falasse para nós, né, Ariel? As pessoas têm pré-conceitos Sim, questão que envolve o conceito. em todas essas questões que envolvem o social, né? De modo geral, e o trabalho público também, né? Então é importante que tenha uma voz como a sua para poder elucidar um pouquinho. A questão do Conselho Tutelar ainda no nosso município é a devasagem, né? Então a gente tem um número muito ainda limitado de conselhos no nosso município, né? Somos 95 conselheiros dividido em 19 conselhos, né? Aproximadamente, segundo a lei, deveríamos ter a cada 100 mil habitantes um conselho tutelar. Então, nós somos uma população de 6 milhões. Então, deveríamos ter 60 conselhos tutelares, né? Entendi. Então, é uma questão muito reduzida ainda, né? Mas que nós, conselheiros, nós estamos levando à frente, né? E dizendo cada vez mais para o município, né? Para o nosso prefeito, para nossos vereadores, da importância do conselho, né? Então, o conselho ele não é algo somente representativo, né? De ficar no local. Pelo contrário, o conselheiro ele tem uma visão muito ampla, né? E ele assegura direitos, né? Então, tudo que envolve criança e adolescente, o conselheiro está lá fiscalizando, né? E é Sim. super importante. Não manda, é super importante dizer isso, não manda, fiscaliza. Fiscaliza, né? Porque algumas pessoas não sabem a função, né, Ariel? Então, as pessoas ficam perguntando muito, e na semana passada, como você falou sobre isso, é muito importante, porque nós temos, né, temos aí a Jaqueline, que pediu para que você respondesse sobre essa questão, porque ela não ouviu muito na semana passada. A Jaqueline Drummond, né? A Jaqueline Drummond, que ela trabalha com crianças, ela é psicopedagoga, então ela quer saber essa função, a ajuda do conselheiro
né, na função do trabalho dela, né, que é um trabalho com crianças. Ela é psicopedagoga voltada para crianças autistas, né? Trabalha com autistas, A né? questão dos encaminhamentos, né? Mas infelizmente está muito difícil essas questões que envolvem ao tratamento, né? O primeiro passo é você dar o início do tratamento. Então, muito difícil ainda na nossa Entendi. rede, questões que envolvem o CISREG, né? Então é, a unidade básica de saúde, né? As clínicas da família é, tá sendo uma porta de entrada, né? Para quem é pobre, não tem acesso a um plano de saúde, etc. e tal. Até mesmo para quem tem plano de saúde se torna cada vez mais difícil também. É uma luta porque você precisa judicializar, né? Uhum. Mas o conselho ele encaminha, né, para os demais equipamentos, como CAPS, CAPSI, né? Enfim, unidades especializadas também. Então é super importante. E que nesse mês azul, né, de conscientização, a gente possa também transmitir para os demais é, vereadores ou deputados estaduais, federais, né, a importância dessa pauta. Né? Então, eu digo que esse ano é o ano bomba, é o ano em que a inclusão tem que ser praticamente alinhado a todos os mandatos possíveis. É isso aí. É. E a gente vai ter um intervalinho rapidinho e estaremos ainda com o Jonathan trazendo mais esclarecimentos para nós. E vamos receber aqui a doutora Josi Moura, né, É, Vânia? A gente está é, esperando justamente ela, nossa convidada de hoje. que tem um trabalho social maravilhoso, A gente né? vai falar sobre isso no próximo bloco. Fica aí com a gente. Vamos só dar um intervalinho, ouve a musiquinha com a gente, mas continue conosco. Alô, ouvinte da Rádio Tropical Web Brasil. O meu nome é Vanessa Navarro, eu sou advogada, eu vivo em Portugal e eu vim aqui oferecer para vocês os nossos serviços advocatícios. Nós trabalhamos ajudando investidores e empresários que queiram trazer a sua empresa para Portugal através do Visto Gold. Essas pessoas podem fazer investimento em fundos e nós tratamos de todo o processo para a obtenção do visto Gold, inclusive para a sua família, esposa, filhos que queiram vir viver em Portugal, ou se não quiserem viver, que se quiserem apenas investir em Portugal, na compra de imóveis, na construção, restauração, remodelação de imóveis. O nosso escritório conta com parceria de empresas de engenharia, consultores imobiliários e toda a equipe necessária, inclusive pessoas intermediárias de crédito em bancos, pessoas que podem conseguir financiamento para vocês. Então nós tratamos de todo o processo. Contem conosco, inclusive para obter a nacionalidade portuguesa. Tá? E sigam o nosso perfil no Instagram, LinkedIn e Facebook, VM Advocacia PT. Obrigada. Estamos de volta, né, Vânia? Que maravilha que tá o programa, viu? Muito obrigado pela audiência de vocês que estão aí me acompanhando, né? Quero mandar um beijo para todo o povo de Portugal que tá aí ligadinho com a gente. Olha, beijo para vocês aí, Gil. Vestido já tá pronto, viu? É só enviar para vocês aí para Portugal, tá bom? Vai ficar linda a Elaine com o vestido. Viu? Olha, nós estamos aqui com ela, Ariel, que chegou aqui conosco, a nossa querida pastora Ana Paula. Boa tarde, gente. Boa tarde. Olha, Boa boa tarde, tarde a pastora. todos. Boa tarde a todos também que estão nos assistindo. Eu tô totalmente feliz, né, de estar participando, né, dessa audiência maravilhosa que o público aí está dando. Shalom, pastora Ana Paula, eu congrego na igreja em Madureira, Igreja Jesus é Vida, a qual ali eu sou uma pastora adjunta, uma pastora, né, que prega a palavra, né,
por toda a cidade, né? Vou dizer, nem só na cidade, em outras cidades também, a qual o Senhor tem feito essas coisas na minha vida. Também faço parte também desse ministério aí, desse azul aí, aleluia, que eu cheguei, né? Peguei meio de gaiato, mas assim, eu costumo dizer que eu sou uma avó especial, né? Que a gente costuma dizer que são crianças especiais. Não, eu me costumo dizer que eu sou uma avó especial, mãe de um jovem especial, que é o Felipe, meu filho, né? Que me deu, né, essa coisa maravilhosa de ter 2 netos autistas, um de um grau mais leve e um do grau mais alto, mas aonde eu aprendi também a ser uma avó especial. E eu fico muito feliz de cooperar, né, poder cooperar e também poder ouvir de vocês muitas coisas, né? Gostaria de estar ouvindo. A gente fala atípico, né? Voz Atípico. família atípica, mães bacana. atípicas. A Jaque nos ensinou, né? A gente tem uma parceira, um beijo para Jaqueline, nossa parceira Jaqueline Drummond, ali de Olaria, que é psicopedagoga e também mãe atípica. Ela tem um trabalho muito bacana com crianças autistas, mas além, com as famílias dessas crianças, né? O que a gente chama de famílias atípicas. E ela fala sobre justamente essa adaptação da família, né? A aceitação da família de diagnóstico, né? Que sempre há uma vivência, assim, né? Um luto vivido. A Jaqueline Drummond explicou para nós todos os termos e a gente espera trazê-la aqui, né, Vânia, em algum momento, para que ela traga também essas informações. Ela é muito enriquecedora. E é muito interessante essa percepção espiritual também desse diagnóstico e até de um pré-diagnóstico também, porque hoje no mundo espiritual tudo tá se endemonizando, entendeu? Isso. E não é dessa forma, né? Existe sim esse contexto da doença, do diagnóstico, tudo, e a gente hoje também temos que saber tratar do mundo espiritual também. Só que temos que fazer essa divisão. Hoje muitas famílias estão, eu vou dizer, perecendo, né? Eu digo da forma a qual eu conheço, né? Perecendo, estão que por falta de conhecimento mesmo. Eu estou até gostando, né? Famílias atípicas. Então, ou eu sou uma avó atípica, é isso? Exatamente. Então, Você hoje eu estou uma aprendendo avó que eu sou uma avó atípica. Então, agora eu sou uma mãe de um menino atípico, né? Que é o meu filho Felipe, né? Que tem um pai atípico. Beleza, muito legal, muito legal. Eu gostei, porque assim, toda família é tratada no âmbito espiritual e também no âmbito patológico, porque não deixa de ser também uma coisa patológica, né? Sim ou não? Não chega a ser uma patologia, Não. né? É uma síndrome. Não é uma doença. Não é doença, é um Não. transtorno. É um transtorno do espectro autista, né? É um transtorno. Não é categorizado como uma doença, mas entra na cartilha dos transtornos, né? Que são diversos. Não tem só o espectro autista. Esse é TEA, 2. TDAH, TOD. Exatamente. Transtorno opositor, transtorno de déficit de atenção, são diversos. E o transtorno de espectro autista, ele entra dentro dessa categoria de transtornos. É porque então, o autismo, ele acaba se sobressai mais em relação aos outros. Sim. Entendeu? E sobre esse grau, como é que é falado esse grau, assim? Porque eu, legalmente, eu falo grau médio. É nível 1. Como que é? Talvez seja dois. de 1, 2 ou 3. O CID é o 10, né? O CID, Mas o CID-10 é dado para todas as doenças, né, caracterizadas psicossomática, não é isso? transtornos. Então, transtornos. Isso. O Reginaldo, psicólogo, Reginaldo Pires, que é psicólogo e neuro, né? Ele é neuropsicólogo hoje. E ele disse que você não pode dar um diagnóstico com 5 sessões. No mínimo, você tem 5 sessões, no máximo 10, para poder diagnosticar a criança.
Sim. Então, assim, ele estava nos explicando sobre isso, né? E nós vamos trazer um dia Muito o bom, muito Reginaldo bom. Pires para ele estar explicando sobre isso. Ele tem um e-book, ele está aberto gratuitamente, né, Ariel? Ele tem um e-book gratuito, a gente depois vai falar também sobre isso, né, Sobre Vânia? isso, é. Se possível, colocar um link ou A disponibilizar. gente pro a gente pessoal. vai Vamos tentar de colocar. alguma forma. Porque assim, eu acho que a minha dúvida, né, é a dúvida de muita gente aí fora, né? Sim. É E- muita e a coisa. senhora não tá E as errada. perguntas, né? Porque também, porque assim, uma família atípica, né? Como é porque Aham. toda família ela é Sim. atípica, né? Então, não só eu atípico, mas como toda família. A gente tem que aprender a lidar. Porque, às vezes, o Isaac, ele tem o meu neto mais novo, Isaac, ele tem um grau 1, né? É dado grau 1. Então, eu lido com ele de uma forma. Ele pode ouvir barulho, ele não tem problema algum com barulho, ele brinca com brinquedos normais, que eu digo de normais, brinquedo que todas as outras crianças que não têm esse, como você fala? Transtorno. Do espectro Né? autista. Tem. Ele pode brincar, mas agora o Arthur já não. O Arthur ele não consegue ficar perto de barulho. O Arthur Ele já tem mais sensibilidades. tem uma déficit de atenção muito maior, entendeu? E não fala. Meu neto não fala. Ele é não verbal. Ele é Isso, é anaverbal, não verbal. ele não fala, entendeu? Mas não chega a ser agressivo, essas coisas assim. É por isso que a gente também usa muito neurodivergente, né? Sim, Porque neurodivergente. engloba todos. Se não tem uma definição, é Sim, neurodivergente. é como se fosse um termo guarda-chuva para vários outros transtornos. Mas uma questão, né, a gente trouxe sobre o e-book do nosso psicólogo, né, parceiro, o Reginaldo Pires. E isso que você falou, Ana Paula, tá bem dentro do e-book dele, porque essas questões de dúvidas, né? Porque o Reginaldo ele fez esse e-book justamente cada capítulo é uma dúvida diferente e dentro de cada capítulo ele vai elucidando aquelas questões. Então Perfeito. ele justamente traz a dúvida e disseca. Então ele vai explicando de uma Show. maneira. O e-book é justamente para famílias de crianças ou adolescentes neurodivergentes, né? Para entender melhor do que se trata, né? Porque a gente conversou muito sobre isso com o Reginaldo Pires, com a Jaqueline Drummond, né? Que é psicopedagoga e mãe atípica, sobre como todos esses conhecimentos em torno de todos esses transtornos, seja déficit de atenção, seja TEA, como eles são muito recentes e isso se dá pela evolução médica, né? Como a medicina, a neurociência, ela evoluiu para trazer mais explicações, para trazer mais características, para englobar as pessoas. Tanto que o Reginaldo Pires, ele estava trazendo isso num outro dia, né? Sobre adultos que estão sendo diagnosticados, né? Porque você não tinha conhecimento e muitos dos estudos são muito recentes, porque no Brasil a gente teve também, né, como eu posso dizer, uma barreira acerca dessa questão, não só autista, como muitas outras no campo dos transtornos da mente, né? Sobre também doenças da mente, como esquizofrenia e etc. Todos esses estudos, eles são muito recentes, né? A gente tem que lembrar que também a luta antimanicomial, ela é uma conquista também brasileira, né? Foi uma médica brasileira, a Anísia da Silveira, né? Que encabeçou a luta antimanicomial mundialmente. E todas essas pessoas que estavam inseridas dentro do espectro autista, né, que hoje a gente reconhece que estariam englobadas no TEA, elas eram tratadas todas como loucas, né? O Brasil, ele tinha, não só o Brasil, o mundo, né? Ele não tinha esse discernimento, essa diferenciação e colocava todo mundo dentro de uma mesma caixa e achava que todas essas pessoas elas tinham que ser isoladas da sociedade. O que piora, né, o quadro das pessoas que têm quaisquer transtornos, né? E colabora para evoluções de doenças mentais mesmo. Aí sim, doenças mentais.
aí a pessoa vai e desenvolve algum grau de loucura, alguma vai se fechando mais, consegue não ficar em sociedade, né? Então, a importância da luta antimanicomial também é importante para a causa autista, porque principalmente na ditadura militar, né, ali durante os anos de 64 para frente, essas pessoas todas eram inseridas dentro de colônias, né? Elas eram colocadas e dispersadas da sociedade. Então, não tinha como evoluir dentro de uma prática tão regressiva, né? Uma prática que regride, ela não evolui de forma nenhuma. Então, as pessoas têm falado isso de uma maneira muito errônea, né? Sobre que o autismo está na moda, que o autismo é uma coisa tão nova na moda. Não sabem como é difícil. É uma certa ignorância, né? Muita ignorância. É muita ignorância. Eu muita. tenho uma amiga, né? Na verdade, se tornou amiga, né? Porque eu fui mediador na prefeitura em 2019, até a questão do Crivella ali. Então, me tornou amiga, a mãe da Júlia. E assim, ontem ela me parou em Bom Sucesso e ela perguntou, ela falou, poxa, a Júlia não está conseguindo dormir, né? Eu não estou conseguindo atendimento porque ela precisa fazer um eletro e não está conseguindo porque o médico não está conseguindo que ela fique quieta, né? Eu falei, poxa, mas não existe nenhum método, alguma coisa que possa... como que eu posso ajudar? Quando eu falei pra ela como que eu posso ajudar, ela ficou quieta. Tipo assim, não tem o que a gente... É meio que a gente não tem ou não sabe o que fazer com ela. Então a gente vai esperar a Júlia falecer para que a gente tenha algo, né, eficaz para a saúde dela. Então estou sempre perguntando como é que tá a Júlia. Ela não está dormindo. Ela está tendo picos de aceleração. Isso. Então, tem uma questão que eu sempre fico falando com ela. E ela, mas quando a gente vai no médico, o médico não atende a gente da melhor forma possível. Ou quando a gente é encaminhado para a clínica da família, lá também é a mesma coisa. Então, é um loop, sabe? De um erro, né? É o que eu falo que, assim, a falta de conhecimento das coisas, ela nos traz o quê? Grandes prejuízos, né? Eu comecei a fazer a faculdade de psicologia, né? Tranquei no 5º período a faculdade de psicologia. Estava fazendo. E eu comecei a fazer por causa de quê? Por conta de quê? Porque quando eu descobri que eu também era dotada de uma patologia, que eu realmente, aí no meu caso, se tornou uma patologia, porque a esquizofrenia, ela só não é um distúrbio, ela é patológica. Sim. E ela já entra em outro campo. Ela entra em outro campo. Mas, quando eu comecei a estudar para poder conhecer. E o que me fez não só querer conhecer, eu também queria fazer quem estivesse ao meu redor também conhecer, porque era necessário as pessoas conhecerem o que estava dentro de mim, o que estava acontecendo comigo, a situação comigo, no aspecto também do autismo também. Porque isso é muito importante, você saber com que você está lidando. Porque hoje as pessoas estão pegando as crianças com autismo como se fosse uma criança retardada. E isso é um âmbito muito, muito triste, que não é isso. Então, o que acontece? Quando eu estive conversando muito, fazendo uma entrevista com o Reginaldo Pires, né, o psicólogo, que é da Assembleia de Deus, nós tocamos exatamente nesse ponto. Porque hoje as pessoas estão vendo mais os psicólogos com outro ângulo, porque tinha-se uma visão que os psicólogos ele era coisa para louco, para maluco, terapia não era para pessoa de igreja. Então, eu conheço pastores em Pindamonhangaba
que passou por depressão, passa por depressão, alguns têm Tratamento. filho com TA, né? Eles têm com espectro autismo, eles têm filhos que têm problemas, que passaram por problemas. E o que acontece? Muitas das vezes a pessoa acha que só orando vai resolver o problema. Não. São tomando atitudes. Isso aí. Né? Tem que levar o médico, tem que levar o psicólogo, tem que fazer o exame. Então você deve estar, mas como a pastora Vânia está falando isso? Não, porque é a minha visão, é uma visão assim bem ampla e aberta. A pastora Ana Paula também está aqui. Eu tenho essa visão. Você tem essa Eu tenho essa visão. visão. Nós temos essa visão cuidado. global, né, sobre tratamento da mente. Eu até brinco, eu falo, Freud explica e nós falamos. Então, assim, por quê? Porque nós temos que levar, gente, problemas psíquicos para o psicólogo. Claro. Porque tem pessoas que estão suportando, eu, por exemplo, que trabalho muito com a divulgação aqui, ó, tá vendo a minha fitinha roxinha com lilás? É porque eu faço o Agosto Lilás. Eu sempre estou debatendo sobre o Agosto Lilás com a doutora Graziella. Então, nós estamos sempre falando do direito das pessoas, da diferença, da pressão psicológica sobre uma pessoa, o que a pessoa necessita. E muitas das vezes está ocorrendo muita coisa em algumas igrejas que ainda estão fechadas para um tratamento. Ou querem levar crianças autistas para a igreja e colocar do lado de uma bateria. Não vai conseguir. Porque vai ser muito difícil para essa criança. Tem situações que eu vou dizer que é difícil para mim, que sou cantora. Porque o ritmo da bateria, ela sai, a pessoa esmurra a bateria, não toca. Então, é legal quando a pessoa toca a bateria. É verdade, é verdade. verdade. Entendeu? Então, isso é verdade. fato. É verdade. Então, a gente tem que tomar cuidado. Porque, mas esse filho dessa irmã está vindo na igreja, está atrapalhando o culto, porque a criança não quer ficar sentada. Gente, vamos ter um pouquinho de tolerância. Vamos ter amor às crianças, porque ninguém nasceu grande, né? Verdade. Eu tenho o hábito de falar, né, que ninguém é filhote de égua, ninguém nasce podre andando por aí. Então, assim, todos nós nascemos criança e todos nós vamos envelhecer. E temos que agradecer a Deus se envelhecermos. Por quê? Temos que pedir a Deus cuidar da saúde, cuidar da mente, para que possamos envelhecer com saúde. E tirar esse dogma, né? Esse preconceito de procurar um psicólogo, de procurar um terapeuta, porque Procurar ajuda. não é vergonha nenhuma. É isso aí. Quando pessoas me procuram, né, no âmbito espiritual, eu vou ajudar. Eu ajudo na parte espiritual até onde dá para me ajudar. Quando passa disso, eu indico as minhas amigas, terapeuta, psicólogas que já estão formadas, e isso aí é muito bacana. É isso aí. A gente vai só anunciar o nosso bloco, né? O próximo bloco, o nosso quadro Minutos de Esperança, que hoje está estreando, né, Vânia? Legal. Sim. E nós vamos abrir agora com o bloco Minutos de Esperança. E fiquem com a gente, que logo depois do quadro a gente está de volta. Eu quero deixar para você no livro de 1 Samuel, capítulo 30, versículo 4. O título é Davi guerreia contra os amalequitas. Versículo 4. Então Davi e o povo que se achava com ele alcançaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. A Bíblia diz que Davi estava retornando de uma guerra, e ali, quando eles chegavam ali nas suas casas, tinham sido destruídos as crianças, as mulheres, os teus bens tinham sido levados a cativo, os amalequitas, que era inimigo de Davi, levou tudo que era deles, destruiu tudo que eles tinham. E ali no versículo 4, onde nós lemos que eles choraram até que não tinham mais força em Deus. E ali Davi, ele não quis mais chorar na presença de Deus. Davi, ele foi buscar força em Deus e foi perguntar a Deus
se ele fosse atrás daquilo que foi levado, se Deus ele devolvia o que eles tinham perdido. E ali a resposta de Deus foi: vai, porque eu vou te devolver tudo que foi levado. Então Davi reuniu os teus soldados e guerreou contra os amalequitas, que alcançou tudo que foi levado. O que eu quero dizer para você nesta palavra, o que essa palavra quer dizer para você neste dia de hoje? Eu não sei a sua circunstância, a sua situação, eu não sei o que você tem vivido. Eu quero dizer para você que as suas forças, ela não pode parar você aonde você está vivendo. As suas forças, ela precisa ser renovada em Deus. Esta situação que você está vivendo, ela não pode te parar. Você precisa encontrar força em Deus. Porque se aqueles soldados e Davi, se eles tivessem parado ali, naquele momento, as tuas mulheres, as crianças, os teus bens, não retornaria para as mãos deles. Eu quero dizer para você que esta enfermidade, ela não pode te parar. Eu quero dizer para você que esta situação, esse desemprego, essa circunstância que você vive, ela não pode te parar. Você precisa encontrar força em Deus. Deus, ele precisa ser o teu foco para você encontrar força, para você vencer. Deus, ele precisa te dar força, mas para isso você precisa chorar na presença de Deus e buscar força na presença de Deus para você alcançar o teu objetivo. Esta situação que você está vivendo não pode te parar. Você precisa lutar. Você precisa ter força para vencer, porque Deus, ele vai te fazer vencer. Deus, ele vai te fazer ser mais do que vencedor. Por isso você não pode abaixar a guarda pela situação que você está vivendo. Busca força em Deus, por mais que você olha para dentro de você e você diz, eu não consigo, eu não tenho força. Mas busca força em Deus para você vencer, para você alcançar, para você ser mais do que vencedor, porque Deus, ele vai fazer você ser mais do que vencedor, porque Deus tem prazer de tirar uma pessoa que está angustiado, triste, cabisbaixo, e levantar e fazer que ele venha ser vencedor, porque você é vencedor. O que está acontecendo na tua vida é a situação onde você está vivendo, que você não tem mais força para se declarar que você é um vencedor. Nós estamos voltando agora. Foi uma palavra maravilhosa ao coração de todos os espectadores que estão aqui conosco. Eu tenho o hábito de sempre estar cantando um pedaço de uma música que diz assim, nessas águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Se as tristezas desta vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás, mas segura na mão de Deus e vai. Cris,
para você, viu? Segura na mão do Senhor, fique firme. Adriana, que está aí conosco, passando por um momento difícil. Adriana Botaro, ali de Pindamonhangaba, viu? Segura na mão do Senhor, confia no Senhor, confia nele e o mais ele fará. Nós estamos aqui num bate-papo do Abril Azul. Você que está aí, que precisa de uma resposta, pode mandar para nós, para mim, para Ariel, É isso aí. que nós temos Tô ligada parceiros. Nós temos parceiros que vão dar resposta para vocês, como nosso querido amigo psicólogo, né, que está ali nos ajudando muito, Reginaldo Pires, com a esposa Márcia, que também é psicóloga, a nossa querida Jaqueline, né, que é mãe atípica também. Jaqueline Drummond. Jaqueline Drummond é mãe atípica. Então, assim, é maravilhoso estar aqui, sabe? Maravilhoso poder estar falando desses assuntos, poder estar contando, né, Ariel, É isso das aí. coisas do dia a dia. A gente falou sobre o Reginaldo Pires, né? Sobre. Você falou agora, né, Vânia? Sim. Sobre o psicólogo de Reginaldo Pires. A gente também falou dele antes do quadro Minutos de Sabedoria. E a gente falou do e-book, né? O nome do e-book é Guia Completo da Avaliação Neuropsicológica Infantil. Ele tá disponível gratuito e a gente vai pedir para nossa equipe, né, colocar o link tudo certinho para que vocês possam baixar, gente, porque é muito importante, né, Vânia? Muito que as pessoas importante. tenham informação e acesso à informação. E você tem que entender assim, o Reginaldo é uma pessoa que ele faz trabalho na igreja, bem dizer, ele nasceu na igreja, o Reginaldo, ali na Maré, foi criado na Maré, né, no Rio de Janeiro, e o pai da Márcia, que tem uma igreja ali na Maré A também, esposa dele, há Márcia, mais há de mais 60 anos, o trabalho ali um dele. trabalho muito grande que eles têm. Uma família, um coral maravilhoso. É um coral lindo, lindo, lindo. Então, Porque a igreja do pai da Márcia Pires, né, que é casada com o Reginaldo Pires, também psicóloga, que também fazia trabalho com crianças neurotípicas, né, com as crianças autistas. O pai da Márcia, ele tá há 60 anos, né, Vânia, trabalhando ali na Maré. Sim. Não só em prol de, né, do cristianismo, mas também em prol da sociedade, né, da comunidade ali, né, E Vânia? vamos falar também um pouquinho da doutora Coragem, que Da ainda doutora não Coragem, chegou, né? sim, Porque teve um imprevisto, ela teve que estar ali no fórum, então por isso ela não está aqui, foi anunciado. Todas as pessoas que são seguidoras dela tá aqui conosco agora, né? Nos vendo, nos assistindo, e nós queremos falar um pouco dessa maravilha dessa mulher, porque essa mulher é uma mulher que você tem que olhar para ela, se espelhar, sabe, pastora Paula? E assim, seguir em frente. Faz jus o nome, doutora Coragem, porque é uma mulher de coragem, uma mulher de fibra, né, Ariel? Uma advogada que faz um trabalho social grandioso. Ela é uma irmã nossa em Cristo, mas trabalha com o povo LGBTQIA+. Ela abraça a causa das pessoas, ela tem um trabalho de advocacia muito importante. Sim. Ela é criminalista e ela é uma pessoa, assim, é uma parceira nossa. É uma parceira nossa. E eu quero que Ariel fale um pouco dessa nossa querida amiga e amada e parceira nossa aqui. A doutora Josi Moura, né, logo de início, como a Vânia disse, a gente já se desculpa, né, pela ausência dela. Ela havia nos avisado que teve uma emergência no fórum aqui no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, né, Vânia? E ela vai tentar chegar para dar Ela pelo vai menos tentar um oi. chegar, mas a gente vai apresentar um pouco do trabalho dela, né? Ela, como a Vânia disse, ela é uma advogada criminalista, né, que atua em prol de causas sociais, muitas, em prol das minorias. É uma mulher negra que veio de uma origem humilde, ela é de São Luís do Maranhão, veio para o Rio de Janeiro para trabalhar como uma pessoa humilde, que ainda não tinha seus estudos completos, veio para o Rio de Janeiro, foi apoiada pelos seus patrões, né, pelos seus chefes, pelas suas chefias, que enxergavam nela principalmente
um vigor, né? Uma vontade de aprender, uma inteligência também muito acima do normal. E ela batalhou, né? Era mãe já, era uma mãe de família, batalhou, estudou, se profissionalizou. Hoje é advogada, conhecida como Doutora Coragem, justamente por essa força que ela tem em prol das causas, né? Apesar dela ter virado advogada, né? Ela não largou o direito das minorias, né? Ela sempre entendeu que fazia parte de grupos minoritários e ela usou da sua voz, né? Que cresceu, ganhou uma exponência nacional. Ela é uma das advogadas mais importantes por várias causas aqui em território nacional, não só no Rio de Janeiro. Já defendeu grupos minoritários em Brasília, aqui no Rio, em São Paulo. Luta pela causa negra, pelo movimento negro, pelos LGBTQIAP+, pelas crianças atípicas e jovens atípicos. Ela também é uma avó atípica, ela tem netos autistas e ela luta em prol das causas de pessoas com deficiência de modo geral, principalmente a causa autista, né, Vânia? Sim, ela trabalha e ela também em Marechal Hermes. Trabalha em Marechal Hermes, ela tem um trabalho muito grande, tem pessoas que ajudam muito ela, porque nós temos crianças que precisam não conseguem ficar com ruído, com barulho. Então, assim, ela tem esse trabalho de ajudar essas crianças, essas casas, sabe, a adaptação. Então, ela faz um trabalho muito grande, muito importante. É uma mulher muito importante. Eu digo que ela tem que ser assim, sabe, homenageada sempre, né, Ariel? Pelo que ela faz. Pelo que ela faz, sabe? E ela é uma mulher maravilhosa. Nós temos advogadas maravilhosas do nosso lado. Doutora Graziela Freire. Beijo para a doutora Grazi. Beijo, doutora Grazi. Parceiríssima nossa. Beijo para Lisandra, de Curitiba, que está nos escutando, que está nos acompanhando, né, Vânia? Beijo para esse povo aí. Beijo para todos. E para sua mãe, né? Pastora Rita. Beijo para pastora Rita. É isso aí. Mas Beijo. a história da doutora Josi, né, é uma história muito bonita, né, de superação e etc. Mas além disso, né, eu acho que a doutora Josi, ela, pelas escolhas que ela fez, né, de defender os movimentos sociais, os direitos humanos, ela luta em prol dos direitos humanos, né, Vânia? Isso é importante. Sim. O que você disse dos abafadores, né, chamam abafadores sonoros, que muitos autistas precisam para estar no meio da rua, que tem muitos barulhos, buzinas, incomodam muito, né? As pessoas não sabem o quanto é difícil para o cérebro atípico, né, lidar com essa sociedade que é muito barulhenta, muitas, né, como a pastora Ana Paula falou aqui, né, que o neto dela, um dos netos, ele tem já mais a dificuldade dos barulhos, som alto, né? Enquanto o outro não tem tanta dificuldade, mas os dois são autistas, isso é importante, vão ter níveis, né, graus de autismo, fala, que vão diferir. Como o Guilherme, né? Que não pode abraçar. E esses abafadores, eles são super importantes para essas pessoas que têm essa dificuldade, né, com os sons. E essa questão que envolve também a igreja, a questão do som, é super importante, né? Porque às vezes as pessoas podem achar que é bobeira, mas não é. Entendeu? Não é. Sempre teve uma questão, pode bateria, não pode? Pode guitarra, não pode? Não, pode, mas eu canto blues. Isso. Eu canto blues e jazz. Olha. Então tem que ter a bateria, tem que ter a guitarra, tem que ter o baixo, mas tem que saber tocar. Pandeiro, né? Tem que ter o pandeiro, tem que saber tocar. Porque tem pessoas que elas pegam e elas acham que é daquela maneira, né, pastora? Vai lá e sai batendo, não é tocando. Sai batendo na bateria. Acho que é apenas ter o dom, né? Acho que é só ter o dom, não se aprimorar. Não se aprimorar para tocar, para entender Verdade. o espaço, o local para poder tocar. Então, assim, eu como cantora, eu já me apresentei no Bairro 8000 há anos atrás, e eu tive um contratempo com os músicos, queria apresentar, e na mesma hora o meu primo arrumou uns músicos
da PM do Rio de Janeiro. Os músicos foram lá para tocar para mim, daqui de perto, aqui do Rio, né, do centro do Rio de Janeiro, e eles foram tocar para mim. Nós passamos o som na hora, no palco, e ninguém Nossa. errou, ninguém, sabe, não teve aquele negócio, não. Fizemos uma passada assim de 1h30 de ensaio para começar o show. E foi assim, eu olhava, eles me conheciam pelo olhar, pelo jeito. Eu puxava e eles conseguiram. Então, assim, teve saxofone, teve teclado, né, piano, teve bateria, teve todos os instrumentos para poder cantar um blues e um jazz, né? Então, nós cantamos ali e ficou perfeito. Ficou perfeito. Então, acho que, gente, procura a escola de música. Eu sou autodidata em música. Eu fui lá fazer o teste, cantei, passei, sabe? Passei, eu canto. Então, assim, eu tenho a minha carteira da Sociedade dos Músicos, né? Eu sou cantora profissional. Eu não sou cantora de igreja. Eu sou cantora profissional. Então, eu fiz canto, assim, e passei, né? Eu fui para fora, então eu tive que fazer minha carteira quando eu estive nos Estados Unidos. Tem várias pessoas me assistindo, né? Aí dos Estados Unidos, até alguns americanos. E eu tive o prazer de estar ali, de estar levando a minha música Jerusalém, e que está nas plataformas, está no YouTube, né? Eu não estou cantando porque eu não a pessoa pode colocar de uma forma errada a música Jerusalém, porque eu falo da Nova Jerusalém, e as pessoas podem achar que eu estou apoiando essa guerra que está tendo, e eu não estou apoiando a guerra. Pelo contrário, hoje fiquei muito triste porque morreu um libanês, e eu quero mandar um abraço também para o nosso querido professor, amigo Jorge Azam, porque nós sabemos que todos os libaneses, nesse momento, que estão aqui no Brasil, estão sofrendo. Foi uma criança, foi uma mulher, né, brasileira e libanesa. Isso é importante. E isso é muito triste. importante falar. Eram pessoas brasileiras também, né? A mulher era brasileira. tinha brasileiros também. Era brasileira, o filho era brasileiro. E eles têm outros filhos. O Eles outro têm outro filho filho, também está hospitalizado. E um sobreviveu, né? Tem um aqui no Brasil. Então, assim, nossas condolências a todos os libaneses, né, que estão aí sofrendo, estão chorando, né, o seu luto agora, nesse momento. Nós aqui do programa Vânia Pérez, eu, a apresentadora, estou com a minha querida parceira de apresentação, que é a Ariel. Nós mandamos os nossos votos e as nossas condolências, os nossos convidados aqui também, né? Porque nós somos Sim. pela paz, levamos a Verdade. paz. Eu recebi ali, da liberdade religiosa, eu recebi uma medalha por pregar a paz entre as religiões, porque eu faço casamentos. E aí, como eu tenho lá na igreja da sua mãe, tem alguns casamentos para Sim, fazer. pra realizar lá. Para realizar. Então, como eu faço casamentos, são várias pessoas de várias religiões. E nós estamos abertos sempre a receber a noiva que vai casar, vestir a noiva. Então, eu quero agradecer a doutora que está nos assistindo, que é advogada, a nossa querida que está ali, professora Vânia, que está nos assistindo, todo o povo da liberdade religiosa ali de São José, né? Muito obrigado pela audiência, todo o povo de Jacareí que está aqui sendo passado para mim, a família do Luiz Fernando, né? Todo o povo de São Paulo. Vai ter um evento dia 17, né? E nós vamos fazer o possível para estar presente nesse evento do dia 17. Mas falando em eventos, Ariel, o pastor Luiz Fernando nos mandou aqui uma mensagem para a gente falar que elas cantam, mas elas cantam o quê? Elas cantam Roberto Carlos, no dia 9 de maio, sábado, às 20 horas, a Selma Rio apresenta esse show. Elas cantam Roberto Carlos com a banda Ser Rio Show, com o maestro Lobão Ramos. O cover artístico é R$50 antecipadamente e na hora R$60. As reservas são pelo número 219-8175-9090. Vai acontecer na Casa do Vinho, na rua Cosme Velho, 60.
É maravilha, gente. Obrigado, pastor Luiz Fernando. Obrigado pela sua amiga que está aí nesse evento maravilhoso. E, gente, olha, sabe que eu levei minha mãe? Eu fiz uma pegadinha com a minha mãe, era aniversário dela, e o Roberto Carlos ia estar se apresentando lá na Barra da Tijuca. E aí nós inventamos um café, uma pizza, um lanche para a avó, que era a avós das escolas da minha filha, queria estar ali. E aí minha mãe foi. Aí quando ela viu, né, falou, tá imitando o Roberto Carlos. Mas quando a minha mãe viu, foi a primeira vez que a minha mãe foi no show do Roberto Carlos. Era um sonho de adolescência, porque minha mãe conhece o Roberto Carlos da época do circo, quando ele cantava no circo. Então, para minha mãe, foi o tudo o Roberto Carlos. E para mim, eu acho que esse show, elas cantam Roberto Carlos, vai ser o máximo. Leve a sua mãe, vá, sabe? Se é o seu sonho, vai ouvir Roberto Carlos, porque é maravilhoso. Né, Vânia? E quem é que nunca viveu uma música do Roberto Carlos, né? Não tem na sua mente, né? Eu lembro da minha mãe, Vânia, num culto, a minha mãe pregando sobre salvação. A minha mãe me solta, são tantas emoções. São tantas emoções. A gente fala muito isso nas pregações. A gente fala muito isso, né? São tantas emoções. São muitas emoções. São muitas. Então, assim, nosso programa é um programa que vai trazer para você que está aí nos assistindo, para você seguir a Cristo e tirar os dogmas, as religiosidades. Sistema. Sistema. Isso mesmo, pastor. O sistema está matando. Tirar essa coisa. Para seguir a Cristo, você tem que respeitar o outro, porque Jesus respeitou. Jesus vem nos ensinar o que é amor ao próximo, o que é estender as mãos, o que é levar alimento a quem tem fome, o que é abraçar o que não é abraçado. A mulher Cirofenícia, ele atendeu um pedido da mulher Cirofenícia e ela insistiu. Então, você insista naquilo que é o seu sonho, naquilo que você quer pedir ao Senhor, pedir a Deus, pedir a Jesus. Eu não sei como você tem orado, mas do seu jeito, ele vai te ouvir, né, pastora? E agora, Vanessa, você falou uma coisa muito legal que hoje, pela manhã, eu fazendo meu devocional, eu falei com Cristo. Cristo é tão simples, Jesus ele é simples. E nós colocamos tanto dogma de buscar Cristo de uma maneira tão pesada e esquecer que ele já levou sobre si tantas coisas, os pesos. A Bíblia fala que ele levou sobre si as nossas dores, nossas transgressões, e sob as pisaduras dele nós fomos sarados. Sim. E ainda tem gente carregando muito peso, enquanto Jesus ele já carregou, já está tudo pronto. Eu costumo dizer que nós estamos eu não só costumo dizer, a Bíblia vai dizer, nós estamos no tempo da graça. Sim. E já está tudo pronto. Nós só temos que tomar posse daquilo que já foi liberado sobre a nossa vida. E como que a gente se limita muito a cargos, né, Vânia? A gente sempre conversa a respeito disso. Pastor, missionário, diácono. Foi bom você tocar nisso. Isso aí. Foi bom você tocar nisso. Sabe por quê? Porque aqui eu sou profissional. Eu sou a Vânia Pérez, jornalista, cantora, compositora, esposa, mãe, porque o cargo é eclesiástico. Então, eu sou uma pastora respeitada até na feira, lá em Pindamonhangaba. Todo mundo sabe que eu sou pastora, tá? Agora o pessoal aqui, ó, da Casa do Tempero, lá de Pindamonhangaba, da rua ali, Gustavo de Godoy, de frente ao mercado de Pindamonhangaba. O pessoal tá lá ligadinho, querida, na gente aqui. Pinda, tem gente que pensa ser interior. Não, é um interior que é tudo asfaltado, tá? É o interior que tem para mais de 900 câmeras. Você tá no Big Brother lá em Pinda. Nada contra interior, né, gente? Nada contra interior. Não, eu gosto muito de interior. Inclusive, ó, essa roupa que eu estou usando é da Lila Mateus, minhas amigas, né, que me vestem, né? Eu quero agradecer elas muito, muito, viu? Beijo no coração de vocês. Muito obrigado, viu? Eu amo. Vocês precisam ir a Pindamonhangaba. Vânia, eu costumo dizer, não costumo não, nós vivemos num país tropical, né?
o Rio de Janeiro é muito quente. Quando chega em São Paulo, é um frio. Não, lá onde eu moro é assim. De dia, essa hora assim, o sol tá quente. Mas à noite a temperatura vai cair. Então, quando eu fui para lá, assim, encarar os 14 graus no verão foi difícil à noite. Porque no inverno a gente encara 8, a gente encara 6, 4 graus. Lá, mas é um lugar assim. O nosso querido amigo que está também assistindo a gente, né, Ariel? Mandando um beijão e um abraço pro nosso querido Edmundo. Nosso querido Edmundo, que está aí nos assistindo, né? Junto com Sabrina. Tem um povo ali muito bom assistindo a gente. Eita. E eu quero agradecer claramente a verdade, assim, que Pinda está tendo muitos eventos. Muito, né? Inclusive, eu faço parte da igreja lá em Pindamonhangaba. Quero mandar um beijo para a Mônica, para a Vera, para todas aí, tá? De Pindamonhangaba e da Assembleia de Deus Antioquia. Então, eu quero estar mandando um abraço. Um beijo também pro pessoal de Santa Catarina, né? O nosso diretor aqui lembrou. Pessoal de Santa Catarina. É o Luquinha, gente, que chega da escola correndo para ver Ariel, né? Ele é apaixonado pela Ariel. Então, ele está lá, sentado já, assistindo. Foi muito bom lembrar, mas a mensagem está aqui, ó. Luquinhas assistindo Ariel. Ariel, manda um beijo pro Lucas. Um beijo, Lucas. Um beijo! Então, assim, esse programa é um programa para falar de Deus, para mostrar as diferenças. E eu não estou aqui para viver hipocrisia, sabe, pastora? Porque tem muita gente que está na igreja pregando, falando e tal, mas não vive. Saiu, desceu os degrauzinhos do púlpito e já começa a destratar todo mundo. E isso não é legal, porque nós estamos vendo várias pessoas saindo da igreja, deixando de ir em determinados lugares para receber uma oração, sabe? Porque não estão sendo abraçados, sabe? Eu fiquei até sabendo de uma irmã que o neto dela cometeu algumas infrações, tá? Mas ele tem uma esposa, e essa esposa teve uma criança, e o pastor disse, para quê? Pessoa marginalizada vai ter filho? Gente, nós não devemos discriminar os nossos amigos. Nós não devemos discriminar aqueles que precisam do nosso abraço, do nosso ensinamento, chamar a verdade. Porque se eu não acreditar que uma pessoa pode ter transformação, ela pode se transformar, ela pode mudar, né? Eu hoje me olho no espelho, eu me vejo completamente diferente dos meus 17 anos. Dos meus 19 anos, a religiosidade foi saindo de mim. Hoje, eu me digo cristã, eu sou cristã, abraço todos os cristãos, amo, né, todos eles. Também eu quero mandar um abraço para o pessoal que está nos assistindo, que são umbandistas. Eu quero mandar um abraço para vocês, viu? Também quero estar mandando um abraço aqui para o povo ali de Caxias, né, Ariel? Padre Natanael, que está nos acompanhando. Padre Atanael, do Jardim Primavera. Jardim E Primavera. eu estava lá semana passada. Preguei lá, preguei em umas 3 igrejas, Jardim Primavera. Não saí de Caxias semana passada, pregando lá. Lote 15, Gramacho, Caxias é enorme, Caxias. Né? Um município maravilhoso, enorme, Isso. E também queremos falar ali, Nova Friburgo. Queremos mandar um beijo para nossa querida. Queremos mandar um beijo para nossa querida Dona Marta, né? E para Dani, a nossa querida Bruna, que nos deixou, né? Mas está com Cristo. Eu não acredito na morte, porque Jesus ele pregou sobre a vida eterna. E a vida continua com Cristo. Amém. Então, assim, eu não acredito. Eu acredito que as pessoas, elas são recolhidas e elas, quando têm amor, que elas estão ali fazendo bem com Cristo, elas estão com Ele. Então, assim, um abraço para Dona Marta, viu? Muito obrigado pela audiência, viu? Santo Antônio do Pinhal também. Um grande abraço aí para a tia da Vera. Muito obrigado vocês que estão nos assistindo aqui no ao vivo. Está tendo algumas interferências por causa da internet, mas está sendo ajeitado todas as coisas, tá? Vocês que estão aí ligadinho conosco, continue, né?
Kátia, não esqueci de você. Ariel, novamente, a Kátia tá ali, né? Tem um pessoal ali americano nos assistindo, nós ainda não temos a liberdade para falar o nome por causa da NBA, mas um jogador de basquete que está nos assistindo. Legal. É, muito bom, né? Fala com ele, Ariel. Eu não... Gente, o meu inglês é muito ruinzinho, mas péssimo. Ai, meu Deus do céu. Não, gente, tem que me preparar pra esse Jesus. tipo de coisa. Jesus. Ai, Dá um oi, um alô pra ele aí. XOXO, é isso que eu sei falar. Beijo, gente. E para nossa Cris também. Obrigado, Cris, pela audiência, viu? Rogéria, de New Rochelle, muito obrigado, viu? Ai, o povo ali de Portugal. Olha, eu tive em Portugal, tive umas igrejas lá pregando. Eu gostei muito de Lisboa, né? Eu tive em Almada e eu tive também no Porto, tive em Mercedes, né? Tive em Sintra e eu tive numas igrejas Assembleia de Deus pregando lá em Porto. Eu gostei muito do Porto. Eu achei o Porto assim muito aconchegante, o local que eu estive, né? Paranhos. O nome é Paranhos. Então, assim, eu quero mandar um abraço muito grande para o povo de Paranhos, que está nos dando aqui uma audiência. Então, assim, o nosso papo aqui, que fechando o Abril Azul, é sobre as dificuldades das mães atípicas. Nós até temos aí, eu não sei se a Ariel ainda está aqui já na fita que o Luiz Fernando mandou para nós, é bossa, né? É bossa feminina. Bossa feminina. Que nós queremos indicar vocês para irem até lá, gente. A inscrição está aberta, vai abraçar as mães atípicas, vai dar um ensinamento para vocês, vai estar, sabe? Porque tem mães, pastora, que não pode trabalhar. Porque ela tem que ficar com os seus filhos, ela tem que cuidar, porque Sim. tem vários graus. Então, eu acho assim, hoje, a Arlete Nunes, está num trabalho social lá em Irajá, na Assembleia de Deus de Irajá, com vários cursos. Tá? Abriu vários cursos ali de cuidador, de cabeleireiro. Então, assim, gente, procura. A Ariel vai estar aqui falando o endereço. Eu não estou aqui com o endereço agora, mas ela está ali. Sobre esses locais que você pode procurar. Que né, Ariel? É isso aí. Primeiro, sobre o projeto Bossa Feminina, né? Isso. Que o Luiz Fernando nos informou, trouxe pra gente, que é importante que todas vocês, mulheres, né, tenham consciência desse projeto. O Bossa Feminina é gratuito, presencial no Rio Comprido e foi criado para mulheres que querem desenvolver habilidades, fortalecer a autoestima e se preparar para o mercado de trabalho. Oficinas práticas com conteúdo real, currículo, entrevista, plataformas de emprego, finanças, tecnologia. Ou seja, você vai aprender desde como montar um currículo até como se portar e como se vestir para uma entrevista de emprego. Isso é muito importante, né, para colocar essas mulheres, mães, mulheres independentes, né, que querem criar sua independência dentro do mercado de trabalho, inseri-las. E ainda tem uma coisa muito bacana. Cada participante ganha um look profissional completo para arrasar nas entrevistas. Então, Show. No final, você ainda ganha uma roupa para você ficar bonitinha para cair para dentro, né? Ir para jogar currículo e procurar um trabalho. Não tem custo nenhum, gente. É o que eu disse. É gratuito. Sem pré-requisitos. E com acolhimento. As inscrições são através do link bossafeminina.com.br. bossafeminina.com.br. A gente vai pedir para os nossos editores para que eles insiram o link para que você consiga acessá-lo. É muito importante, né, Vânia? Sim. Esse projeto, esse trabalho, né? É informação para a mulherada, entendeu? E vem aí o mês das mães,
né? Que nós também vamos estar assim falando sempre disso, né? Da mulher, da mãe, da noiva, Da que é o mês de noiva, maio, noivo. né? Então nós Mês vamos do trabalhador. mês do trabalhador, trabalhador, dia gente. 1º Aí já agora. tem feriado, né? Dia 1º é dia do Primeiro. trabalho, né? Então, assim, nós vamos ter um feriado grandioso. É um feriado mundial, né? É, Feriado sim. mundial. é mundial. É Mundial. estabelecido mundialmente, não é só no Brasil. Não é só no Brasil. E é tão interessante que eu não gosto muito de tá entrando nessa coisa de política, mas aqui no Brasil nós temos que agradecer muito ao Getúlio Vargas pela CLT, né? Porque nós tivemos os direitos trabalhistas e através desse presidente. Também o segundo foi o JK, que também eu, por exemplo, hoje, como cantora, como musicista, os meus colegas músicos sabem que nós deixamos de ser marginalizados, como dizia meu avô, que era músico, através do JK. Então, nós tivemos presidentes que deram aval para todos os trabalhadores. E hoje nós temos trabalhadores da mídia, nós temos trabalhadores de todas as profissões, todas são importantes. Cultura, alguma coisa, economia criativa. Isso, economia criativa. Mas eu quero dizer para você que, para mim, dizia meu avô, o Gari é um dos funcionários prioritários. Ele é aquele que nós devemos tirar o chapéu para eles, entendeu? Porque é eles que deixam a nossa cidade limpas, é eles que fazem todo o trabalho, né? E você que está vindo para o Rio de Janeiro, que está aí se chegando, vai ver que o Rio de Janeiro verdadeiramente faz jus ao nome, cidade maravilhosa. Isso aí. E diz que aqui é a cidade dos profetas, dos recantos. Então, assim... E nós estamos com 2.420 pessoas nos assistindo aqui nesse momento. Nossa, Gente, maravilha. obrigada por acompanhar o nosso trabalho, né? Maravilha. Poxa, eu tô assim emocionada. Muito obrigado. Eu quero agradecer vocês que estão aqui, que estão nos ouvindo, sabe? Qualquer dúvida que você tenha sobre direito trabalhista, você pode deixar mensagem, que nós temos a doutora Renata Titonelli, que vai estar te respondendo depois. Algo da vara de família, nós vamos ter a doutora Graziela Freire, e doutora Renata e doutora Mônica, são da parte trabalhista, e a doutora Josi Moura, que é criminalista. Então, nós temos aqui, né, as advogadas, mas temos também o doutor Renato Pinto, que é da vara civil, inventariante. Ele vai estar assim, te auxiliando. Se tiver alguma pergunta, pode deixar que nós vamos encaminhar para os nossos advogados, parceiros do programa. Como nós temos os psicólogos, nós temos professoras, né, da infância, temos pessoas qualificadas para poder estar respondendo. Tá? Mas muito obrigado. Olha, muito obrigado mesmo pela audiência que vocês estão dando ao nosso programa. Eu e Ariel estamos felicíssimas, né? Não estou só. Nós somos as apresentadoras do programa, eu e Ariel, porque a Ariel é aquela que traz toda a informação, né? Traz as perguntas, as respostas mais difíceis, ela está aqui, né? Estudante da UFRJ, faz letras, é uma menina assim que está integrada a todas as frentes, né? Inclusive da religiosidade, ela está sempre ali pegando todas as informações para trazer para nós a melhor informação. Então, assim, ela está sempre antenada em tudo, inclusive na moda. Também está antenada, porque jovem assim, está antenado em tudo, viu, pastora? E nos corais também da igreja. É isso aí. É. A gente vai fazer só uma pequena pausa agora, né? Vamos chamar uma musiquinha. Sim. E voltamos já já, gente. Continuem com a gente pro nosso último bloco. Né, Vânia? Sim.
Olá, eu sou a Carla Cis. A responsável empreendedora por esse espaço, que aparentemente está começando agora, mas eu já comecei essa profissão há algum tempo atrás, alguns anos atrás, na verdade, quando eu desisti da minha profissão de enfermagem, de gestora ambiental, e comecei a empreender na estética, fazendo atendimento em domicílios, e comecei com um espaço depois pequenininho, quando entrou a pandemia, logo depois um pouquinho maior, e hoje eu estou nesse espaço oferecendo vários outros serviços. Você chegando aqui vai encontrar New Design para fazer as suas unhas, pé e mão. Aqui também vai ter o serviço de depilação, alguns dias com a parceria com a Rosângela, outros dias vocês vão estar comigo também para essa depilação. E você vai estar comigo para fazer o seu tratamento corporal e facial. Então sejam bem-vindos ao Estúdio Estética Carla Cis. Oi, estamos de volta agora. Olha, essa música foi maravilhosa, toca aos nossos corações, muito bom. Então, assim, nesse momento, né, Ariel? É isso aí. Tem mais um recadinho da Arlete Nunes sobre lá da Igreja Assembleia de Deus de Irajá, que é uma inscrição para a pessoa estar fazendo o curso de cuidador de idoso. São vários cursos, na verdade, Sim. né, ali naquele local. São ofertados vários cursos. O projeto Movimenta Rio, que é um projeto do município, é da prefeitura, fomentado pela prefeitura. É totalmente gratuito, tem emissão de certificado e são 50 horas, né, de formação total. Fica na rua Coronel Vieira, em Irajá, número 200, na Igreja Assembleia de Deus Cora, né? Você procura o WhatsApp 21 964348864. É só se inscrever. Tem curso de atendente de salão de café da manhã, monitor de lazer e recreação, marketing digital, que está bem alta, né, gente? Marketing digital, o pessoal gosta bastante. E assistente de logística. Procura através do número 21964348864 ou na rua Coronel Vieira 200, ali em Irajá. Né, Vânia? Sim. Aproveitando que a gente está falando sobre o Impacta Rio, que na Maré também tem o Impacta Rio. Olha, o daqui é o Movimenta Rio, mas interessante. O que o Impacta Rio traz para nós aí? É lá na ONG Maré Sem Preconceito, né? Avenida B9, sem número, Vila do Pinheiro, antigo Amacofip, né? Do lado da igreja paróquia São José Operário. Né? Então, nós temos cursos barbearia, cabeleireiro, manicure, cílios, transista, manutenção de celular, corte, costura e serigrafia e estamparia também. É isso aí. Né? É isso aí, importante. Também totalmente gratuito. É importante. Sim, muito importante. Mas, Jonathan, eu também queria que você falasse um pouco da inscrição da UERJ para os PCDs, que muita gente não sabe, não é informado. Então, é muito bom informar sobre isso. Ele falou na semana passada, né? Eu fiquei Importante conversando trazer. com uma amiga justamente com isso, né? Que ela é PCD. E, na verdade, gente, a UERJ abriu as inscrições para a primeira fase.
né? Eles Então, estão abertas. ficar atento também às pessoas que têm Bolsa Família, na verdade, que é inscrita no CAD único, isso, para pedir o pedido de isenção, tem uns 3 dias, né? E entregar as documentações via correios pela UERJ. Dá uma olhada rapidinho no edital, né? E as questões das vagas que é as cotas, né? Então, cota de baixa renda, raça e PCD, né? Então, a gente tem isso. E hoje, a vaga para PCD se torna muito mais difícil, né? Porque tem umas questões que precisam ser com o seu médico e com o médico da universidade. Como Então, assim? precisa Laudo? os dados Hum. precisam estar bem dentro do que a UERJ pede. Então tem que olhar muito o que o edital está pedindo. Para entender os requisitos, né? Isso, mas pode dizer, posso falar que nos próximos programas eu posso estar ajudando e disponibilizando minhas redes sociais para ajudar quem for. Sim, sim, porque o Guilherme passou, né, que estaria aberta, Sim, inclusive para filho de policial morto policial. em Isso. combate. Então, isso é muito importante que a sociedade venha saber e que quem está nos assistindo também venha procurar os seus direitos. Porque tem muitas pessoas que dizem assim: ah, mas como? Não, não nós não temos direito a isso? Não. Você tem que se informar, procurar saber para você poder ir, né, pastora? É verdade. E as isenções também já estão abertas também, para quem tem CAD único também, Isso. já pode também estar fazendo pedindo já a isenção É, para fazer A prova, a né? prova. É o vestibular. é bastante importante que a gente fale, né, sobre, a gente trouxe aí alguns cursos profissionalizantes, né, interessante, e vocês trouxeram a questão da universidade, né, e é importante que a gente fale também, né, Vânia, o quão importante é o estudo. Então, mesmo um curso profissionalizante, ele não impede que você busque o seu sonho através da universidade, né, Jonathan, né, Vânia? A Sim, qualificação, né? É é, muito Isso, o diploma importante. universitário tem um peso maior, É tem. né? importante que as pessoas, né, a população comum, né, o trabalhador, ele consiga alcançar esse status da universidade, né, que ele consiga entrar no meio universitário e colaborar também para as discussões dentro do meio universitário que há menos de 100 anos atrás, né, era um meio muito elitizado, ele não era um meio tão acessível e tão destinado para Popular, né? a população Não comum. era Ele popular. Verdade, não ele é. não era popular. Mesmo a As- universidade pública, que hoje a gente fala, é pública, é para todo mundo, mas Não. ela era pública Mas realmente, a qualquer pública pessoa realmente era mais conseguia. elitizada do que. Porque Isso. qualquer pessoa conseguia realmente entrar, mas que pessoas, né? Pessoas que estudam em determinados lugares, que estão em determinados territórios, que têm uma vida mais confortável, conseguem se dedicar aos estudos, né? Porque o Jonathan é o conselheiro tutelar, ele trata dessas questões da infância e da juventude, né? Isso. E a gente sabe, né, Jonathan, que, por exemplo, há bem pouco tempo atrás, a gente não tinha o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Essas coisas todas, elas vêm com a redemocratização A de questão da 88. educação básica, né? Ela Ser obrigatória para não era todos. obrigatória, Isso. né? É importante falar sobre isso, que não era a educação básica, ela não era obrigatória, as crianças não nem sempre acessavam os estudos e muitas vezes as famílias, né, por realmente falta de orientação, né, achavam que a criança ela já tinha que trabalhar, ele começava a falar, a andar, já para trabalho. Assim também era, como a gente está falando também, né, do Dia do Trabalhador, que é o dia 1º, o trabalho ele tem muito essa relação com a criança também, gente. No início ali do século XIX, né, no início da Revolução Industrial, da primeira Revolução Industrial, a gente tem um grande número de crianças trabalhando dentro das fábricas, porque elas tinham mãos menores e conseguiam acessar regiões dos maquinários que uma mão adulta não conseguiria. Então, você tinha crianças de 5, 6 anos, aprendia a falar, aprendia a andar, já conseguia se virar ali e ia para o trabalho. Importante, né, Jonathan? A importância Viver do que. ECA, do Sim, entendimento com do que é a certeza. criança e do adolescente, né? Sim, é super importante a questão do trabalho, né? O trabalho infantil. Então,
ainda tem essa na nossa sociedade essa questão que criança tem que trabalhar, tem que trazer o sustento para dentro de casa. Pelo contrário, esse é o dever da família, dos pais, Sim. né? Isso aí. É dever do adulto. Lugar de Do criança na adulto. escola. Lugar de criança na escola. na É isso escola. aí. Uma Lugar de educação criança, de né? qualidade Isso, também, né? Educação de qualidade, é isso E aí. temos que abrir aí para algumas crianças que necessitam de natação, de esporte. Exercício Tem que físico. abrir para essas crianças. Tá? Nós estamos chegando agora quase nos nossos minutos finais do programa. Então, eu quero perguntar, pastora, a senhora vai estar onde? Qual igreja? Vai estar pregando por esses Essa dias? semana, na sexta-feira, eu vou estar em Rio das Ostras, pregando uma igreja lá em Rio das Ostras, a Família de Cristo, pastora Simone, vou estar pregando na sexta. No sábado, estou pregando em Caxias, no Gramacho, de novo. Olha na que igreja, bênção. de novo, lá em Gramacho. E à tardezinha também vou estar pregando lá, Jardim Primavera. Também em Olha. Caxias Ó, lá em também. Caxias. Olha, esse povo de Caxias está me pegando, né? Um beijo para Caxias também. Amo esse povo. Não sei o que Deus está fazendo comigo ali naquele lugar, não. Mas é maravilhoso. é Caxias. maravilhoso, é maravilhoso. Nós conhecemos muitos músicos de lá, de Caxias, mandando um abraço para o Adriano, que o Adriano agora é músico, tecladista do circo, gente. Ele está viajando até, ele está trabalhando no circo e, assim, é uma pessoa voltada para Deus ali. Ele, o irmão dele, Cristo, são tecladistas, né? E eu quero estar mandando um beijo também para o povo de Rio das Ostras, que eu tenho muita gente lá da Igreja Antioquia, Lucrécia, parabéns para o Paulinho, foi aniversário do Paulinho. Parabéns para todos que fizeram aniversário no mês de abril. Né? Então, assim, muita gente. muita gente, Jonathan, Lisandra, muita gente fazendo aniversário. A Elisandra de Pindamonhangaba, que fez aniversário. Doutora Graziella, mas a doutora Grazi é de março, junto Nosso comigo. diretor fez aqui uma parte Que aí foi junto comigo. Foi junto comigo, doutora Grazi. Doutora Grazi foi junto. É porque a gente, pessoa acha que é a Ariana e todo mundo é de, né? Não então, é. assim, nós queremos agradecer a audiência, né? Um beijo para a nossa querida Crystal, que nos ouviu aí, que nos apoiou, esteve aqui na semana que passada. esteve aqui conosco. Aniversariante Tia também Jaque. do mês de abril, Tia Jaque, Jaqueline Fontoura. E ficou na direção também, né? Ficou aqui nos nossos bastidores, Jaqueline Fontoura, Tá um tudo beijo. certo, tá tudo... Não, é isso aí. Maurício, queremos mandar um Maurício, abraço, Angélica, os pessoal parabéns de para o Olaria. Maurício de Olaria. Viu? Beijo no coração de vocês. Nós estamos chegando nos momentos finais. São tantas emoções. São muitas emoções. São tantas emoções. Olha, Se chorar, tem se louvores que eu amo, sabe? E tem um louvor que meu avô cantava, que era maravilhoso. E meu pai me emocionava muito. Quero mandar um beijo para o pastor Carlos de Oliveira, Rose Nascimento. Quero mandar um beijo para todos aqueles que foram amigos do meu pai. Também para o Neguinho da Beija-Flor, que foi ali vizinho nosso, né, em Nova Iguaçu, amigo do meu pai, me viu nascer, né? Mas tinha um hino que meu pai cantava que todas essas pessoas que eu estou falando aqui amavam. Sabe? Que emociona. Vai fazer a gente chorar agora, me emociona esse louvor, né, que ele fala muito aos nossos corações, fala muito, né, o pastor Carlos de Oliveira gravou muitos hinos do meu pai, mas esse hino que muitos cantam, né, que é assim: é porque lhe vive, posso crer no amanhã, porque ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Ele vivo está.
Esse hino é maravilhoso. Lindo. Eu quero deixar um pedacinho desse hino para vocês. Da próxima vez eu vou colocar esse hino para tocar na minha voz, porque eu tenho um CD, eu tenho ele gravado. Né? Ele está em blues, né? Eu cantei ele em blues, blues de bar, e muito bonito. Eu quero agradecer ao Maurício, maestro Maurício, que me ajudou, né? Eu tive a ideia e ele fez ali comigo. Então, eu quero agradecer muito ao Maurício Contrucci, né? A toda a família ali do Maurício Contrucci. Né? Agora, chegando os nossos finalmente, vamos dar um tchauzinho para o nosso povo. É isso, Vânia. Agradecer mais uma vez estar abrindo, né, seu programa para que a gente possa fortalecer mais famílias, né? Isso é super importante. Né? Quando você estava cantando, veio a família da Solange, né? Do Alberto, né? Solange que nos deixou semana passada, né? E minha amiga, da Deia, né? Enfim, que Deus possa continuar abençoando todos eles, né? Sim. Nossa querida pastora. Queria agradecer a todos, né? Gratidão, né? A pastora Vânia, né? Ela diz assim, eu sem tirando o cargo eclesiástico, mas assim não consigo deixar de vê-la sempre como uma pastora, uma mulher maravilhosa, me ensina muita coisa, sabe? E uma coisa que assim foi englobada, não sendo retórica, mas assim que hoje acresceu muito na minha vida, foi essa questão de tirar religiosidade, sabe? Sim. Que isso fique pautado no dia de hoje, né, para todos os espectadores, sabe? Deixar de ser religioso, porque o sistema ele mata, sabe? E gratidão a todos, uma boa tarde, que o Senhor Jesus possa abençoar todos vocês. E sempre falo shalom, esse já é um jargão meu. Já tenho isso. Tá aqui. Obrigada. Nossa querida Ariel. Um abraço para todos os nossos espectadores de hoje, né? Foi um prazer estar com essas pessoas tão importantes, com a pastora Ana Paula, com o nosso parceiro Jonathan Peixoto, com a Vânia, né? A líder do programa, né? Sempre um prazer estar aqui, acrescentando a informação às tardes de todos vocês que estão nos ouvindo e na companhia de pessoas tão preciosas. Mandar um abraço para o povo, né? Judeu, Ariel. A Eliana Vale está pedindo, né? Um abraço para toda a comunidade. Um abraço para toda a comunidade judaica, né? A gente esteve falando sobre Pêssar algumas semanas atrás, na semana de Pêssar, né? Então, um abraço a todos os amigos judeus, né? E a gente pode trazer algumas pautas na próxima semana acerca de outros feriados que estão chegando aí, contagem de dias, Omer. E é isso, gente. Um abraço a toda a comunidade judaica que está me ouvindo aqui nesse momento. E paz em todos os corações, né? É o que a gente pode desejar nesse momento. Sim, shalom para vocês, muito obrigados, meus queridos espectadores. E a doutora Josi vai estar conosco, viu? Na próxima semana ela vai estar conosco, falando do trabalho dela maravilhoso, tá? E eu conto sempre com a audiência de vocês. E vocês que querem ser patrocinadores do meu programa, entre em contato conosco. Deixa aqui o seu, né, o que você está achando do programa, o que você está vendo, né? Você que quer participar do programa, entre em contato conosco para que você possa ser bem recebida aqui e nós vamos falar um pouquinho da sua história aqui também, viu? Beijo no coração e até o próximo programa. Fique na paz, viu? Todos, um abraço, se sinta abraçado por mim, viu? Beijo no coração. Muito obrigado para toda a equipe, obrigado para todos que estão aqui trabalhando, tá bom? Beijo para Lisandra de Curitiba, que agora está nos ouvindo perfeitamente, né? Beijo, Lisandra. Beijo, Lisandra. Olha, muito obrigado.
Faltam 3 minutos e nós queremos, nesse momento, dizer para você, Lisandra, muito obrigado, mas também pastora Raquel, pastor Rubens, todo o povo de Curitiba, a Ana, que nos recebeu na casa dela há muito tempo, muito obrigado, viu? Beijo, Simone, médica, se você está em Florianópolis e precisa de uma ginecologista que faça uma vídeo, procure a doutora Simone. Depois eu vou pegar aqui direitinho os dados. Ela é especialista em videohisteroscopia, né, Vânia? Ela atuava no Rio de Janeiro e agora voltou para Florianópolis, né, que é a cidade natal dela, e está realizando, né, a medicina, exercendo a medicina ali naquela cidade em prol das mulheres, né, que têm problemas no útero, pequenos cistos, né, problemas de endometriose, né, Vânia? Ela é especialista em endometriose, né? Ela é especialista em endometriose, é uma senhora médica, tá bom? Muito obrigada. Na semana que vem, nós vamos estar falando mais um pouquinho, tá bom? Sobre a Simone Vestarbi, né, a doutora. A doutora Simone. Então, assim, que é uma amigaça minha, cuidou muito de mim, muito obrigado. Viu? A classe dos pediatras. Muito obrigada a todos os pediatras que estão aqui nos assistindo. Muito obrigada aos psicólogos. Muito obrigada a você que está aí. Uma mensagem de paz fica no Salmo 23, que o Senhor é o nosso pastor e de nada teremos falta. Amém? Fica na paz. É isso tchau, aí. até semana. Tchau, tchau.